Encontro com a Cultura Espírita. É sempre um prazer que se renova todo sábado estar aqui com vocês, aí em sua casa, sempre trazendo assuntos importantes. Assuntos até me permitam dizer, sem nenhuma presunção, que jamais foram divulgados pela imprensa, pela mídia. Então são programas onde nós nos esforçamos para trazer esses assuntos, levar ao conhecimento de todos, e isso é muito importante, mostrando que o Espiritismo é uma doutrina que se abre e toca em todos os ramos do conhecimento. Isso é uma grande verdade. Tanto assim que hoje nós vamos tratar de um tema muito especial, chamado gnosticismo. Não fiquem preocupados, porque no desenrolar do tema, nós vamos explicar direitinho o que significa esse vocábulo. Gnosticismo vem de gnose, conhecimento. O gnosticismo vem desde o século II e III da chamada Era Cristã. Ele apareceu justamente como uma espécie de refutação a certas ideias e postulações de alguns chamados mestres da Igreja Católica nascente. É claro que o tempo é curto para a gente aprofundar a questão, mas dá, pelo menos, para que saibamos o que significa realmente o gnosticismo, ou significou o gnosticismo, não só aquela época, mas épocas posteriores. Para os gnósticos, o conhecimento e a sabedoria conduzem à vida eterna, enquanto a ignorância escraviza a pessoa à morte. Esse preceito estaria fundamentado no que disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A ignorância é a escravidão, o conhecimento é a liberdade. E de fato, esse preceito funciona até hoje. A ignorância é a escravidão, o conhecimento é a liberdade. E isso nós verificamos através do tempo, através da história. E nós sabemos que aqui em nosso país, infelizmente, a escravidão à ignorância é quase que absoluta. Não vamos dizer que seja total, não. Porque há muita gente que se dedica a conhecer. Mas não é conhecer no aspecto assim, somente pedagógico, didático, mas o conhecimento em outras esferas. Como, por exemplo, nós espíritas, que procuramos conhecer a verdade de que falava Jesus, contactando com os espíritos. Assim como o próprio Jesus contactou com os espíritos. E o fez através da materialização desses espíritos, de dois espíritos, de que nós já falamos aqui. Assim também nós particularmente fizemos, materializamos espíritos e conversamos com eles. Muita gente não aceita isso, principalmente aqui na Bahia, mas a TV holandesa aceitou, e até hoje um vídeo sobre as nossas pesquisas é veiculado na Europa. Até hoje, depois de mais de 15 anos, até hoje esse vídeo é divulgado e vendido em toda a Europa. E é best-seller, que já editaram centenas, talvez milhares de cópias, e esse vídeo é comprado em capitais como Paris, Bruxelas, Haia, na Holanda, e em tantas outras capitais europeias. Isso nos dá uma satisfação muito grande, e sentimos que o nosso trabalho é valorizado, ou foi valorizado e continua sendo valorizado. Eles já até se contactaram conosco, perguntando até se havia outro material para que eles também divulgassem através de vídeo na Europa. Mas nossas pesquisas estão em andamento
E assim que haja condição, nós vamos entrar em contato com esse canal de televisão e eles poderão vir e fazer a matéria, né, de divulgação do resultado das pesquisas, que nós continuamos a pesquisar. Mas voltando ao gnosticismo, ele se notabiliza por perfilhar uma ideia ligada à salvação da pessoa. Mas é uma salvação não baseada em benesses divinas, mas por esforço pessoal. Eles chamam senda da salvação. E por essa senda nós vamos e estamos caminhando. E prescinde de uma afiliação à religião. A pessoa não precisa ser religiosa, nem estar afiliada a qualquer religião para desenvolver esse trabalho. É um trabalho pessoal, um esforço, é um trabalho de renúncia, de aceitação a determinados valores, não aqueles valores pregados pela religião, que a maioria já caducou, mas aqueles valores pregados pela consciência, pela própria consciência da pessoa, e com aquelas palavras, casada com aquelas palavras do Mestre Jesus. E Jesus foi muito objetivo nessa questão. Não fazer a outra o que não gostaria que fizesse. Né? Amai o próximo, mas orai por aqueles que vos odeiam e vos caluniam e vos perseguem. São preceitos que ainda não conseguimos pôr em prática, mas estão lá nos evangelhos. Um dia nós vamos chegar lá. E eu tenho certeza, e posso afirmar a vocês aqui sem nenhum temor, que um dos pais do gnosticismo, pelo menos o gnosticismo moderno, foi Jesus. Podem ter certeza disso. Vocês vão encontrar nos evangelhos conhecimento e sabedoria. Vamos ao nosso intervalo, voltamos já. Bom, voltamos do nosso intervalo com mais gnosticismo. Olha, Clemente de Alexandria, ele pertencia à escola neoplatônica, assim como Plotino, como Orígenes. Ele dizia uma coisa interessante: a gnose é uma ciência divina revelada ao homem para lhe trazer a luz sobre todas as coisas e torná-lo capaz de chegar a Deus. Olha, isso ele disse entre o século I e II da chamada Era Cristã. E aí vocês veem o seguinte: o que está hoje acontecendo no seio de determinadas doutrinas, até mesmo o próprio Espiritismo, é uma espécie de corruptela do que Clemente afirmou e também Plotino. E ainda mais, o próprio Orígenes, no seu livro De Principiis, é um livro raríssimo, e que se encontra as 7 chaves, né, no Vaticano, segundo consta. Então, mas isso daí é irrelevante. O importante é a luta que nós temos que empreender, e os próprios espíritos já disseram, através de Chico Xavier, através e principalmente de Kardec e de outros grandes mestres da doutrina, como o próprio Leon Denis, que tem livros assim memoráveis a respeito desse trabalho, desse esforço de renovação ética a que nós deveríamos estar compromissados. Mas, infelizmente, a própria vida não permite. A sociedade é refratária ao espírito, por exemplo, à imortalidade da alma. A sociedade é refratária à reencarnação. E ainda há espíritas que dizem, através de jornais, que a reencarnação ainda não foi provada, que existe uma dúvida sobre a reencarnação. Ora, se um espírita chega a dizer isso, é claro que ele está tirando a credibilidade nesse princípio da reencarnação, que é a base de toda a vida e que é o fulcro da própria existência. Vida no sentido biológico, existência no sentido espiritual. E é a reencarnação que vai justamente acomodar todos os grandes anseios,
ou atender, melhor dizendo, a todos os anseios e aspirações do homem. Porque já imaginou se só tivesse uma vida? Hã? Como nós poderíamos reabilitar das faltas cometidas, dos erros que sempre estamos perpetrando? Como nós poderíamos nos reabilitar diante da própria consciência, onde está inscrita, como disseram os espíritos a Kardec, a lei de Deus, ou a lei natural. Então nós não devemos nada a ninguém, a não ser a nossa consciência. Aí está, e nós temos que estudar, nós espíritas, a lei de causa e efeito, porque sem a lei de causa e efeito, pouca coisa se justifica no campo, até mesmo da própria evolução. No evolver do espírito, isso no sentido moral e intelectual, e no que diz respeito à própria evolução das espécies, principalmente a espécie humana. Então nós não podemos deixar de lado, nem desprezar esse princípio da reencarnação, que tem como base a lei de causa e efeito, de ação e reação. Todo ato que nós cometemos gera repercussão, gera consequências. E nós não respondemos pelo ato, exatamente, mas pelo que dele venha decorrer. Isso é lógica, isso é bom senso. Então nós criamos um compromisso com a repercussão ou com as repercussões do ato ou dos atos que praticamos. O ato praticado pode ser, e geralmente o é, irreversível. Agora, e as consequências? Primeiro, elas são imprevisíveis. Elas não podem ser previstas. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer... Não se pode determinar ou criar um determinismo em termos de consequência de atos praticados. E aí nós temos que assumir essa responsabilidade. Isso é lógica. É aí que o Espiritismo não é religião. Que não existe aquele aspecto de salvação, não dos gnósticos, que são também, é um aspecto racional, mas aquele aspecto de salvação que nós vamos encontrar nas religiões, em que a pessoa gratuitamente, né, graciosamente, tem os seus pecados perdoados. Isso é um absurdo. Podem ter certeza. Eu não estou aqui querendo falar qualquer coisa a respeito de religião. O que eu estou falando aqui saiu da cabeça dos homens. Não saiu das mãos de Deus. Saiu da conveniência que o homem, né, sempre tem em cobrir as suas faltas. Até justificando-as. Achando que é justo ser perdoado pelo que fez, quando o perdão é um instituto da impunidade. Se Deus perdoa, está havendo aí impunidade, porque a falta pode ser muito grave, pode ter consequências perniciosas, danosas, terríveis até. Então, isso que nós estamos aqui nos referindo, e o gnosticismo foi combatido a ferro e fogo, tanto que esses homens, de que eu citei o nome, Clemente, Plotino, Orígenes, que defendiam o gnosticismo, foram mortos a pauladas e pedradas por ordem de um concílio. Vocês já imaginaram? Por falar a verdade, eles sofreram horrores. Tinham que acompanhar aquelas ideias que não foram expostas por Jesus, mas foram criadas, como eu disse no início, por conveniência pelos homens. Então o gnosticismo moderno, e que o espiritismo tem como base, prega justamente o esforço, a luta da pessoa, a renúncia para se elevar. Ele não precisa de ninguém, só dele. E ele prestar conta também à sua consciência. Sempre funciona assim. Quer queiram, quer não. Então o espiritismo é racional, é lógico, não é místico e nem é religioso.
é uma doutrina que surgiu em Paris em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e causou a maior revolução. E é pena que Kardec não tenha a notoriedade que muitos gênios tiveram, porque ele merecia, no panteão da genialidade, um lugar de destaque. Ele foi notável, principalmente quando enfatiza o princípio da reencarnação, e lá no Livro dos Espíritos tem da justiça da reencarnação e a lei de causa e efeito. Isso é muito importante. E ele sofreu em função justamente de revitalizar as esperanças do homem numa nova vida, onde ele possa resgatar, através de determinados expedientes, que nós não podemos numerar, nem enunciar aqui, mas resgatar através desses expedientes aqueles atos, ou as consequências daqueles atos que ele praticou. Isso é muito importante que nós estejamos aqui falando disso. Para que vocês, telespectadores, para que vocês todos tenham uma noção do que é realmente o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina inteligentíssima. E veio aqui para o terceiro mundo. E o que é que aconteceu? Transformaram-no em religião, em mais uma religião. Aí é que é lamentável, muito lamentável. Eu tenho certeza que Kardec não está concordando nem apoiando isso. Nem os espíritos brasileiros, ou que se comunicavam com Chico Xavier, como o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo. Eu duvido que o Dr. Bezerra de Menezes esteja envolvido em certas maquinações, não é? Ou certas ideias que fazem com que o Espiritismo seja considerado uma religião. Eu duvido. Se eu conheço a vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes, eu tenho certeza que ele não está envolvido nisso. Com certeza absoluta. Que era um espírito respeitável, era um intelectual, um homem ilustre, foi um deputado federal, né? Homem de um nível, assim, presidente da Federação Espírita Brasileira, e eu tenho certeza que ele não está envolvido nessas mesquinharias religiosas. Voltamos com as nossas perguntas, aliás, com as perguntas dos telespectadores. Nós só podemos responder duas, por causa do tempo, mas vamos responder a todas que chegarem aqui. Pergunta Ana Maria, de São Sebastião do Passé. O tratamento espírita apresenta recursos para curar doenças e suas sequelas? Olha, Ana Maria, realmente, pelo menos lá no nosso centro, no nosso grupo, que nós dirigimos, muitos médios, há casos constantes de curas. Curas assim, não são curas espetaculares, e a pessoa entra doente e sai sem doença, não é isso não. Demanda tempo, leva tempo para si, né? Pode levar 1 ano, 2 anos, pode levar meses, depende, porque cada caso é um caso. Agora, quantas sequelas, aí que eu digo a que você se referiu, aí fica difícil. A não ser que sejam sequelas ligadas a comportamento, por exemplo, a atitudes, às vezes esdrúxulas, às vezes atitudes tidas como insanas, digamos assim, fruto de um processo até obsessivo. Mas aquelas sequelas físicas, aí fica difícil. Ainda assim, os espíritos tentam minorar o caso. Mas, graças a Deus, lá nós temos registrado muitos casos. E aqui nós não trazemos ao conhecimento do público, porque os espíritos não permitem. Nós não queremos
sensacionalismo, fazer espiritismo sensacional. Não é o nosso objetivo. Dávila Siqueira, do Tororó, Salvador. Há 2 anos comecei a ouvir vozes e enxergar vultos. Qual a explicação? Olha, eu sinto muito dizer isso, mas eles não poderiam agir de outra forma. Se você for um especialista, um psiquiatra, por exemplo, ele vai dizer que você está com uma doença de fundo nervoso. Né? É claro que vai dizer que você é esquizofrênica e aí por diante. Ouvir vozes e vulto. Por exemplo, Jesus ouvia vozes. Será que ele era esquizofrênico? Jesus também devia enxergar vultos. Será que ele era doente mental? E quantos grandes mestres, até mesmo do próprio catolicismo, viam vultos e ouviam vozes? Será que também eram doentes mentais? Aí é que está. Sócrates, só o grande Sócrates, pensador grego, ele tinha um chamado daimon, mas não é um demônio não, daimon é espírito. E o advertia muitas vezes, numa certa ocasião, ele ia com os companheiros da academia passeando, e o espírito disse assim, cuidado com o buraco. Ele não caiu no buraco, todos caíram, menos ele. Então isso aí foi o quê? Ele ouvia vozes. Os grandes mestres até da pintura, da música, também ouviam vozes. Eu ouço vozes. E será que eu sou doente mental? Um doente mental faz o que eu venho fazendo? Fazendo o bem, eu tentando instruir as pessoas, tentando defender a pureza do espiritismo, como a gente vem defendendo, e enfrentando obstáculos imensos. É aí que está. E sendo alvo de injustas colocações. Então, se vocês estão vendo vozes, se vocês estão vendo vultos, vão aqui no centro, venham ao Telma e nós vamos conversar e vamos provar que vocês não estão loucos. Podem ter certeza disso. Agora a nossa sentença, né, costumeira. Olha, as pessoas não são contra você, apenas são a favor delas. Encontro com a cultura espírita.